Queridas amigas, queridos amigos, boa noite, sejam bem-vindos. Vamos iniciando aqui o nosso estudo das quartas-feiras, estudando o Evangelho de Mateus. Hoje, dia 27 de novembro, e rogamos a Jesus, os bons espíritos amigos, que nos amparem, que nos auxiliem, a todos nós, para que tenhamos momentos aqui proveitosos de aprendizado, de reflexão, e que o Evangelho de Jesus possa, a cada dia mais, ser parte de nossa vida, possamos nos adaptarmos a esses ensinos de Jesus, para que vivamos de forma mais plena, mais abundante, como disse o Mestre. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Que a gente possa buscar essa vida abundante, não no sentido da prosperidade financeira, mas essa vida voltada para os ensinos do Cristo, para a busca da nossa evolução espiritual. Deixo aqui o meu abraço fraterno a todos aqueles que acompanham esses estudos em outros dias. Lembro sempre no meu canal, no YouTube, que é Paulo Eduardo Sampaio. Tenho lá no canal vários estudos, e este também, né, a gente vai deixando cada vídeo lá salvo, mais fácil acompanhar pelo YouTube em outros dias. Então, aqueles que quiserem, se inscrevam, que será uma alegria. E o nosso boa noite, o nosso abraço fraterno às amigas, aos amigos que já estão chegando aqui, conectando conosco para o nosso estudo de hoje. E fica aqui então o nosso boa noite, nosso abraço. Amiga Zenaide de Assis Alexandre, primeira a chegar hoje aqui pelo Facebook. A Elizabeth Fonseca, muito boa noite, bem-vinda. Está pedindo orações, né, vibrações para a família. Ao final, geralmente, a gente faz, né, uma vibração rápida. A Gorete Curtis também aqui, boa noite. A Regina Souza. A Irani Zucatelli Gaspar, muito boa noite. A Graça Barbosa, legal, né? Família abençoada, é isso mesmo. A Lázara Oliveira, muito boa noite. A Lourdes Galvani, aqui também, a Ercília Machado, muito bem-vinda. A Sandra Paulino, querida amiga Zuleide Carvalho, que assim seja. Isabel Costa, muito boa noite. Arnilda Klettenberg, a Cida Baldan, boa noite. Conchita Bush, também aqui conosco, bem-vinda. E a todos que aí estão, vamos lá para mais uma noite de estudos, que seja uma noite abençoada por Jesus e pelos amigos espirituais. Helena Neves, muito boa noite, Helena, que assim seja, muito obrigado. A Lúcia Helena Alves, também aqui conosco, boa noite. Que legal, muito bom. A Débora Medeiros, aqui também no Insta, boa noite, Débora. Bom, hoje nós vamos então, pessoal, para o capítulo 25, versículo 14, que trata da parábola dos talentos, tá legal? Nós já estamos aí bem próximo do final, né, desse Evangelho de Mateus, pois que ele tem 28 capítulos, né, e nós estamos já aqui no capítulo 25. Então, faltam aí mais 3 capítulos para a gente concluir. Creio que umas 2, 3 semanas aí a gente deve concluir esse estudo. Bom, então vamos iniciando já, né? Já deu aqui um tempinho para o pessoal chegar. Vamos começando aqui então com a parábola dos talentos, tá legal? É uma parábola bem conhecida, né? A gente vai ler primeiro aqui, analisando o sentido literal dela,
e depois a gente faz algum comentário sobre uma visão mais espiritual da parábola. Tá legal? Oi, Ana Vitória, tudo bem? Muito bem-vinda, viu? Boa noite. O Ailton aqui também, a Cirlei Barcelos, que legal, muito bom. Fico muito feliz com a presença de todos. Tudo bem, Ana? Vamos lá, então, Parábola dos Talentos, capítulo 25, versículo 14. Tá legal? Começa dizendo assim: pois será como um homem que, ausentando-se do seu país, chamou seus próprios servos e entregou-lhes seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. Certo? Deixa eu ver só um detalhe aqui. Bom, então, a parábola começa dizendo de um homem, né, que precisaria se ausentar por um tempo longo, vamos imaginar assim, das suas propriedades, do seu país, né, como diz aqui no texto, ele teria que se ausentar por longo tempo. Então, ele o que faz? Ele entrega o seu patrimônio, vamos dizer assim, porque a hora que fala que talento, amigos, deu 5 talentos, deu 2 talentos, deu 1 talento. Isso aqui era um termo usado para se referir a uma grande quantia de dinheiro. Porque naquela época, né, de Jesus, existia o denário, que era era o valor de um dia de salário para o trabalhador, né? Lembra a parábola da vinha, que ao final eles vão pagando, né? Contrata por um denário. Um dia de trabalho, um denário. O talento, ele corresponde, de acordo com as informações aqui, a mais ou menos 6.000 denários. Então, era um valor considerável, né? É como se fosse 6.000 dias de trabalho. Um talento, né? Então, seria assim, esse homem pegou o volume de dinheiro que ele tinha e ele deixou uma parte com cada servo, tá? Ele entregou, então, uma parte para cada um, para ele fazer essa viagem. O que ele queria com isso? Ele esperava que esses servos trabalhassem com esses recursos e conseguissem, né, produzir mais, conseguissem um ganho, para que quando ele voltasse, restituíssem aqueles talentos com valor acrescido daquilo que eles ganharam com o trabalho, né, multiplicando ali os talentos, certo? Essa era a expectativa daquele senhor que foi fazer essa viagem. Aí diz assim, bom, só um outro detalhe aqui importante. Por que ele deu para um 5, para outro 2 e para outro 1 só? Por que ele não dividiu por igual os talentos, né? Então, aqui é um ponto importante que está dizendo aqui, ele entregou conforme a própria capacidade, ou seja, é questão assim, aquele homem sabia, os seus servos, a capacidade de cada um de administrar aquele dinheiro. Ele sabia que tinha um mais habilitado. Para esse mais habilitado, ele conferiu 5 talentos. Para aquele outro intermediário, ele conferiu 2. E para aquele último, né, que ele tinha lá seus receios de não ser um bom trabalhador, assim, para ganhar mais com o seu dinheiro, ele deixou só 1 talento. Então, de acordo com a capacidade, gravem isso, porque isso aqui é importante na parábola. Legal, a Helena Neves dizendo que estava estudando ontem, né? Muito bom. Aí diz assim, tendo partido, o que recebera 5 talentos, trabalhou com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebeu 2, ganhou outros 2. Bom, então, tem mais uma informação importante na parábola, que os 2 primeiros servos que receberam mais, trabalharam com aquele recurso, com aquele dinheiro,
e dobraram o capital, né? Aquele que tinha 5 passou a ter 10, porque ele ganhou outros 5, e o que tinha 2 passou a ter 4, né? Também dobrou. Só que aí diz assim, porém, o que recebera 1 saiu, cavou na terra e escondeu a prata do seu senhor. Muito tempo depois, vem o senhor daqueles servos e ajusta a conta com eles. Então, aquele que recebeu 1, ele ficou preocupado de perder, de ser roubado, cavou ali e enterrou o dinheiro daquele homem para devolver a ele da mesma forma que recebeu quando ele voltasse. Só colocou o dinheiro numa certa segurança. Deixa eu dar aqui uma boa noite a todos que estão chegando. Que legal, quanta gente aqui no Facebook. Muito bem-vindos, viu? Uma alegria perceber a presença de todos aqui. Então, aí diz assim, aproximando-se o que recebera 5 talentos, trouxe-lhe outros 5, dizendo, Senhor, 5 talentos me entregaste. Trouxe-lhe outros 5. Não, desculpa, eu confundi tudo aqui. Trouxe-lhe outros 5, dizendo, Senhor, 5 talentos me entregastes. Vê, ganhei outros 5. Disse-lhe o seu senhor, servo bom e fiel. Foste fiel sobre pouco, sobre muito te constituirei. Entra na alegria do teu senhor. Então, primeiro a prestar contas, né, o que recebeu 5, mostrou ali o valor dobrado, aquele senhor ficou muito feliz com ele. E ele diz essa frase interessante, né, para a gente prestar aqui atenção também. Foste fiel sobre pouco, sobre muito te constituirei. Gravem também essa frase, a gente vai comentar mais ao final. Aí então diz, aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse, 2 talentos me entregaste, vê, ganhei outros 2, disse-lhe o seu senhor, excelente, servo bom e fiel. Foste fiel sobre muito, foste fiel sobre pouco, sobre muito te constituirei. Entra na alegria do teu Senhor. Mesma coisa, né? O que recebeu 2 também, muito bem elogiado ali pelo Senhor, também disse a mesma coisa a ele. Mas aproximando-se também o que tinha recebido 1 talento, disse, Senhor, soube que és um homem duro. Ele já começa explicando, né? Soube que é um homem duro, que ceifas onde não semeastes, e que recolhes onde não espalhaste. Temendo, fui e escondi o teu talento na terra. Vê, tens o que é teu. Então ali, né, da mesma forma que os outros, ele vai justificar, né, a sua atitude, dizendo que ele fez isso porque ele sabia que aquele senhor, né, era rigoroso, iria exigir ali a prestação de contas, era um homem que aproveitava as oportunidades todas, então ele ficou com medo de perder o dinheiro e enterrou, achando que ele fez, né, foi prudente. Em resposta, o seu senhor lhe disse, servo mau e preguiçoso, sabias que ceifo onde não semeei, e recolho onde não espalhei. Portanto, devias ter entregado as minhas pratas, né, o dinheiro, aos banqueiros. E quando viesse, receberia o que é meu com juros. Ou seja, no mínimo, né, aquele senhor está dizendo a ele, no mínimo você tinha que devolver o meu dinheiro com juros. Se tivesse deixado junto dos banqueiros, ele receberia com juros, sendo que enterrando ele devolveu o mesmo valor, né? Então, servo mau e preguiçoso, porque ele não teve atitude nenhuma, ao menos, né, de aplicar ali, entregar para render juros. Aí diz assim, para terminar, tirai, portanto, dele o talento
e dai ao que tem 10 talentos. Pois a todo aquele que tem será dado, e terá em abundância. Mas daquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Lançai o servo inútil na treva exterior, ali haverá o pranto e o ranger de dentes. Bom, vamos agora então analisar, né, uma forma mais rápida aqui, essa questão dessa parábola com a visão mais profunda. Não ficarmos aqui presos à literalidade, como fizemos essa análise aqui, como se fosse um senhor viajando, entregando seu dinheiro, né? Vamos transportar isso para a visão espiritual, para a nossa realidade, o que Jesus, não vamos ousar dizer isso, né, porque não podemos abarcar tudo aquilo que Jesus quis passar, mas vamos imaginar um pouquinho, né, vamos dizer assim, algo que possa ter sido uma orientação do Cristo num sentido mais profundo. Esse senhor que sai para deixar o país, fazer essa viagem mais demorada, aqui Jesus coloca esse homem, dá a entender, representando Deus, certo? Deus é o grande Senhor que vai confiar seus talentos para os seus servos. Então, esse homem é Deus. Os servos, quem seria? Fica fácil para a gente entender. Somos todos nós, os filhos de Deus, né? No sentido de servos, assim, que nós, quando viemos para a reencarnação, quando a gente chega na Terra para uma nova reencarnação, é como se nós trouxéssemos conosco muitos talentos. Vamos traduzir agora o talento não como dinheiro, mas talento, como a própria palavra para nós significa, né? Possibilidades, recursos, concessões que Deus nos faz, aqueles acréscimos de misericórdia, porque vejamos assim, nós somos um espírito milenar que estamos conquistando virtudes, temos nosso potencial já, cada um de nós tem o seu potencial diferente. Uns têm maior, outros menor, mas todos temos, certo? As virtudes que já conquistamos, a bagagem de conhecimento, todos nós carregamos essas possibilidades conosco. Mas, quando encarnamos, Deus nos oferece mais recursos para nosso bom êxito durante a encarnação. Então, Deus nos confere possibilidades extras, mediunidade, por exemplo, uma facilidade para determinada tarefa. Deus nos coloca em determinados contextos, junto de determinada família, nos oferta amigos que nos auxiliam, tem os espíritos protetores que nos orientam. Então, assim, nós recebemos muito de Deus. Para quê? Para a gente trabalhar com esses talentos. É a mesma coisa da parábola. Qual é o que esse Senhor, o que Deus espera de nós? Que nós multipliquemos os talentos, ou seja, trabalhemos com essas possibilidades para conquistarmos mais virtudes, para auxiliarmos nossos irmãos em humanidade. Então, isso seria trabalhar com esses talentos, né? Colocar os nossos talentos à disposição dos irmãos em humanidade. Então, seria nesse sentido aqui da parábola, né? Agora, por que então Deus confere, como diz a parábola, 5 para um, 2 para o outro e 1 para um terceiro? Aqui poderia dar uma ideia de uma preferência, mas voltemos lá ao texto que diz assim: a cada um segundo a sua própria capacidade. Lembra que eu falei? Guardem isso. Por quê? Deus confere suas bênçãos de forma mais abundante a quem se esforça mais, é lógico. Porque quem tem maiores possibilidades de realizar mais, esse receberá mais, ele faz por merecer mais. Então, é aquela ideia assim, quanto mais eu me esforço, mais eu me habilito para recolher as bênçãos que jorram do alto sobre todos nós, né, filhos de Deus aqui na Terra. Então, aquele que se esforça consegue recolher mais, receber mais, não é preferência, certo?
É capacidade como esses aqui da parábola. 5 para 1, 2. Então, aqui na Terra, nós temos aqueles trabalhadores do Cristo que realizam muito. São esses que receberam 5 talentos. Tem outros numa faixa intermediária que receberam 2. E tem aqueles outros últimos, que correm o risco de enterrar o talento. Vocês estão entendendo? Qual seria o nosso problema? Que nós enterremos o talento. O que seria isso? Ou seja, nós, diante das possibilidades que temos, passemos a desprezar isso. Ficamos com medo, buscamos outros interesses e não colocamos as nossas possibilidades a favor do semelhante. Não trabalhamos com aquilo que temos de bom em nós. Todos nós temos capacidades diferentes. Vocês estão entendendo? Ou seja, se nós não colocarmos a favor de todos as nossas possibilidades para fazer o bem, de uma forma ou de outra, de várias possibilidades, nós estamos enterrando o talento. E ao final, o que ouviremos do Senhor? Servo mau e preguiçoso. Porque se nós não trabalhamos com as possibilidades boas que temos, é como se estivéssemos enterrando. Aí lá no final, outra frase um tanto quanto enigmática, que diz assim: então tirai dele esse talento que ele enterrou e dai ao que tem 10. Por que não deu àquele que tinha 4? Não era mais justo, a gente poderia pensar? Ele tem menos, tira desse que não trabalhou bem, entrega para o que tem 4. Mas não, entrega ao que tem 10, porque diz assim: pois todo aquele que tem será dado, e terá em abundância, mas daquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. É mais ou menos no que comentamos. Quem se esforça, quem trabalha, quem se dedica para conquistar virtudes, para ser fraterno, para ser dedicado ao semelhante, essa pessoa vai cada vez ter mais abundância dos recursos divinos. Não é preferência, é que a pessoa que se habilita a receber mais. Quanto mais a gente se abre para receber a luz do alto, mais receberemos. Às vezes o outro se esforça um pouco, ele recebe um pouco, não recebe muito. Agora, quem faz mais, quem se dedica, quem se esforça, é esse que tem mais e vai ter cada vez mais. Certo? Deu mais ou menos para ficar claro aí, pessoal? O Ailton Cosmo está dizendo: não viemos para cá em férias. Não adianta fingir que não existimos. Pois é, Isso mesmo, Leide, é conquista, A palavra que resume é isso. A gente conquista isso, É uma conquista individual. Cada um de nós tem que buscar essa realização maior, certo? Então a parábola, acho que dá bem essa ideia, E talento, o termo que era usado para o dinheiro, vem muito bem de acordo para nós. Talentos, cada um de nós temos, cada um de nós tem, talentos diferentes, certo? Possibilidades, cada um é bom em uma coisa, certo? Às vezes a pessoa não é bom em uma determinada tarefa, mas em outra é. De repente a pessoa não tem paciência de ouvir alguém, de se colocar à disposição, mas a pessoa já é disposta para um trabalho, de realizar ali um trabalho mais cansativo. Então, assim, cada um tem as suas possibilidades, Que a gente aproveite, perceba o que temos de bom para compartilharmos, É isso mesmo, Graça, saber aproveitar essa oportunidade, Oi, Ruth, tudo bem? Bem-vinda, viu? A Thaís Del Rey está colocando: muitas vezes não recebemos aquilo que entregamos, mas aquilo que merecemos. Legal, é isso mesmo, Mesmo na questão dos pedidos, Thaís? Às vezes a gente pede uma coisa, parece que Deus não ouve nossa prece, mas a gente recebe sempre de acordo com o que nós merecemos e necessitamos também, Muito legal. Obrigado, Vitória, muito obrigado. Fico feliz com a tua presença aqui, estudando conosco. Vamos à frente, então?
Aí diz assim, 25:31, quem está acompanhando aí com a Bíblia, né, ou com o Evangelho, o último julgamento. Só um minuto. E diz assim, quando o Filho do Homem vier em toda a sua glória, e todos os anjos com ele, então se assentará sobre o trono de sua glória. Bom, de novo aqui Jesus falando, quando ele vier, aquela ideia da volta, né? Vamos só repetir mais um pouquinho, nunca é demais, né? Pode ter alguém chegando pela primeira vez. A ideia que a doutrina espírita nos passa é que Jesus não precisaria voltar mais uma vez, né? Porque nós entendemos que o Cristo esteve já de volta com o Consolador que ele nos prometeu, que seria o Espiritismo. Nós entendemos que Jesus é como se ele voltasse com a doutrina espírita que revive os seus ensinos. E também um detalhe interessante, cada um de nós que vamos incorporando os ensinos de Jesus, do Evangelho, transformando nossa vida de forma mais voltada para os seus ensinos, é como se nós também, vamos dizer assim, trouxéssemos Jesus de volta em nós. É como se ele renascesse em nós. É bonita essa ideia também, né? De que Jesus, em cada pessoa que se renova de acordo com o Evangelho, Jesus passa a habitar mais nessa pessoa. É aquela frase de João Batista, né, que ele disse, é preciso que ele cresça e eu diminua. Ou seja, a gente vai diminuindo em nós tudo aquilo que atrapalha a presença maior do Cristo em nosso coração. Então a gente diminui em nós o orgulho, diminui o egoísmo, diminui a arrogância, para que mais o ensino do Cristo possa estar presente em nós. Então é como se Jesus retornasse, né? Habitasse em cada um de nós, estaria de volta em nosso coração. Então a gente entende que não precisaria Jesus voltar fisicamente, né? Tomar um corpo de novo. Mas Jesus dá aquela ideia aqui desse momento que já estamos vivenciando, desse momento de transição planetária, que a Terra está aí num processo, né, de transformação, onde ela vai deixar de ser mundo de expiação e provas para se tornar um mundo regenerado, uma nova morada, onde aqui possa a humanidade viver mais fraternalmente, né? Vivermos como irmãos verdadeiramente. Então Jesus se referia a essa época que nós já estamos vivenciando, o chamado final dos tempos. Aí ele diz assim, e serão reunidas diante dele todas as nações, separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, e colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. O que é isso, né? Senão a grande separação que já está acontecendo aqui na Terra. Aquela separação citada muito claramente na parábola do trigo e do joio, né? Quando fala que o inimigo semeou o joio no meio da plantação de trigo, e aqueles servos perguntam ao Senhor se deveriam arrancar o joio. Ele diz, não, corre o risco de arrancar o trigo também. Vamos esperar a hora da colheita. Então, o joio será arrancado e lançado para queimar, e o trigo será recolhido ao celeiro. O que significa isso, amigos? Senão essa grande separação que vai haver e que já está acontecendo entre os habitantes do planeta Terra. Porque o que acontece? Isso é da lei divina, a gente aprende com a doutrina, que quando um planeta, isso em todo o universo, não é só aqui, tá? Quando um planeta atinge o nível de evolução que a Terra está alcançando, que esse planeta já, a sua maioria da humanidade quer viver em paz, a humanidade já quer avançar para um estágio maior de fraternidade, de boa convivência, de respeito, mas um pequeno grupo desses habitantes do planeta estão, vamos dizer assim, contrários a isso.
não estão adaptados a essa busca de renovação. A gente vê isso na Terra. Não é maioria, amigos, é que o mal faz muito estardalhaço, mas é uma minoria de habitantes da Terra que age mal, que a gente vê os noticiários, tragédias, né? Quantas notícias aí lamentáveis, porque são esses que estão atravancando o progresso espiritual da Terra. Existe uma minoria da humanidade terrestre que está na contramão do progresso do planeta Terra. Então, o que precisa haver? Deus concede, Jesus, né, concede sempre várias oportunidades para que esses espíritos possam se renovar, mudar conduta, se readaptar e continuar na Terra. Mas, se apesar de várias tentativas não se melhoram, não se modificam, eles serão levados, né? Não no sentido assim, desencarnaram, quando desencarnar a última tentativa que não foi possível, uma melhora, na próxima eles renascem em outro planeta, um planeta mais atrasado, de acordo com a sua condição evolutiva. Então isso é o que se chama, né, o exílio. Por isso que existe aquele livro Exilados da Capela, que vieram para a Terra. Quando Capela chegou nesse nível que a Terra está chegando agora, o planeta avançaria para um mundo regenerado, aqueles de Capela que não acompanhavam vieram para a Terra. Agora vai acontecer na Terra. Aqueles que estão aqui hoje, que não estão acompanhando o progresso do planeta, que não querem se adaptar às condições de respeito, de amor ao próximo, serão exilados para um outro planeta, para que aqueles que aqui estão, que já querem viver melhor, querem viver em paz, possam se ver mais tranquilos de não ter tanto essa perturbação à volta. Por isso, aí está a resposta, né? Por que a Terra há de melhorar? Muitas pessoas acham que vai de mal a pior. Mas a hora que esses irmãos que ainda estão perturbados, enfermos da alma, deixarem o planeta, as coisas caminharão mais rápido. Porque não teremos essa crueldade, essa maldade, aí conseguiremos avançar com passos mais rápidos, né? Então é esse momento que Jesus fala de separar as ovelhas, né, dos cabritos, certo? Nesse sentido aí, lembrando só mais um detalhe, que isso não é castigo para os irmãos que são levados a outro planeta. É simplesmente uma realocação, né, de morada. Bom, Deus oferece a eles um planeta mais de acordo com a sua condição de rebeldia, de revolta, né, de maldade. Mas, quando eles se melhorarem, eles voltam. Isso é o belo da criação divina. Por isso que tem aquele símbolo, dura que a gente vai avançando aqui, puxando outros assuntos, né? Por isso que tem aquele símbolo na Bíblia que fala da perda do paraíso, daqueles que ficavam chorando a perda do paraíso, né? Como a ideia lá de Adão e Eva, todo aquele simbolismo. Então, essa perda do paraíso, na verdade, é um simbolismo que representou na época lá de Capela aqueles que vieram para cá, deixaram um planeta que, na verdade, comparado à Terra da pré-história, era um paraíso. Então é essa a ideia, né? Mas Jesus, conta Emmanuel, lá no livro A Caminho da Luz, que Jesus promete àqueles espíritos chegados da Capela que haveria de vir aqui, encarnar entre eles, todos nós que aqui estamos. Então Jesus prometeu que viria, que acompanharia o progresso e os ajudaria a retornar à capela, né? Retornar ao mundo melhor. Assim também acontecerá com aqueles que precisarem, né, deixar o planeta Terra. Desculpa aí que me alonguei um pouco. É que esse assunto, né, é muito profundo, né? A gente vai desdobrando aí, vai estendendo. Mas vamos continuando aqui. Então, diz assim, bom, haveria então a separação, aí ele diz, então o rei
dirá aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, herdai o reino preparado para vós desde a fundação do mundo. Pois tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era estrangeiro e me acolheste, estava nu e me vestistes, estive enfermo e me visitastes, estava na prisão e vieste a mim. Então aqui Jesus começa explicando para aqueles que vão merecer continuar no planeta Terra, que esperamos estar entre estes, né? Que aqui continuaremos no planeta melhor, não precisaremos deixar a Terra. Então Jesus fala: vinde, benditos de meu Pai, porque quando eu tive fome, me deste de comer, quando eu tive sede, quando eu estava doente, quando eu estava preso. Ou seja, aqui Jesus começa a elencar, né, as várias possibilidades da caridade. Ou seja, quando nós estamos atentos para as necessidades do nosso semelhante. Porque nem sempre a necessidade será o alimento. De repente, a pessoa tem outra necessidade. Então, a pessoa que começa a desenvolver mais amor em si mesma, ela passa a enxergar à sua volta as necessidades várias do semelhante. Então, para uns, a pessoa percebe que a necessidade de um não é a mesma do outro. De repente, uma pessoa precisa da luz do entendimento. Então, a gente oferta o conhecimento, instrui, orienta, né, fala do Evangelho. Mas tem outros que estão com fome. Então, o que tem fome, não adianta falar do Evangelho, ele quer alimento, né, para saciar a fome. Então, para a gente entender que precisamos estar atentos às várias necessidades, né, dos nossos irmãos à nossa volta. O pessoal comentando aqui que houve uma travada aqui no Face. Não, acho que só para alguns, né? Aqui eu não percebi nada não, por isso que eu prossegui. Parece que a maioria está falando aqui que está normal, né? Bom, aí então ele continua dizendo assim: a Bruna está comentando, é tão triste quando não é possível realizar os talentos por algumas circunstâncias do qual não depende de nós. Acho que entendi, Bruna, no sentido assim, às vezes quer fazer algo que não tem possibilidade, né? Pode ser isso. Mas pense, Bruna, que em cada situação da vida, em cada fase da vida, a gente tem possibilidades diferentes. Vou dar um exemplo bem drástico. Imagina uma pessoa que de uma hora para outra se vê presa a um leito, a uma cama, por uma enfermidade, que não pode sair da cama. Aí essa pessoa pode pensar: eu não posso agora, né, multiplicar os meus talentos. Ela tem que ter a visão de outras possibilidades. Numa cama, ela pode orar por aqueles que sofrem, ela pode, se possível, conversar com alguém que esteja ali, passar do seu conhecimento, ela pode dar lição de resignação, de fé, mantendo-se tranquila diante da dor. Então veja, Bruna, que as possibilidades vão se diversificando. Dependendo do contexto de vida em que estamos, podemos agir de uma forma ou de outra. Mas sempre, penso eu, há possibilidades, né? Então, que a gente tenha olhos de ver e perceber como podemos trabalhar com nossos talentos se não temos os recursos como gostaríamos de ter, né? Legal, obrigado aí, Bruna, pela sua colocação, foi bem oportuna, né, para a gente pensar sobre isso. Aí, continuando aqui, diz assim: porque Jesus fala, né, para aqueles que fizeram as coisas boas, Jesus coloca como se tivessem feito a ele, né? Porque ele fala: quando eu estive com fome, quando eu estive com sede. Aí o Evangelho continua dizendo assim: então os justos lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos estrangeiro e te acolhemos, ou nu e te vestimos?
quando te vimos enfermo ou na prisão e viemos a ti? Quer dizer, ficou ali um questionamento interessante, porque não fizeram isso para Jesus, né? Então eles questionam, quando foi que aconteceu isso? Quando que eu fiz isso para você que eu não me recordo disso, né? Aí diz assim, em resposta, o rei lhes dirá, em verdade vos digo, que na medida em que fizestes a um destes meus irmãos mais pequeninos, a mim o fizeste. Aqui que é o bonito, né? Para a gente ter essa ideia bem clara de que tudo aquilo que fizermos aos mais simples de nossos irmãos e a humanidade é a Jesus que estamos fazendo. Porque Jesus sempre mostrou no seu evangelho essa preocupação grande com os necessitados de toda a ordem. Jesus dizia assim, eu vim para os doentes, não para os sãos. Então Jesus se preocupava com aqueles caídos, com aqueles pecadores, né? Ele conversava com os cobradores de impostos, com as meretrizes. Jesus voltava uma atenção maior para esses. Então, o que ele está dando a entender aqui é que todas as vezes que nós fizermos algo por esses mais carentes de corpo e alma, é para Jesus que nós estamos fazendo. Para que a gente não tenha aí tantos preconceitos, né? Tantos receios, e que a gente enxergue realmente as necessidades à nossa volta. Então dirá aos que estiverem à sua esquerda, afastai-vos de mim, amaldiçoados para o fogo eterno. Aquela ideia simbólica, né? Preparado para o diabo e seus anjos, pois tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, era estrangeiro e não me acolhestes, estava nu e não me vestistes, enfermo e na prisão e não me visitastes. A mesma situação no inverso, né? Tudo aquilo que poderiam ter feito não fizeram. Então, ou seja, aqui dá a ideia de que aqueles que deixarão a Terra, né, através do exílio, que serão convidados a encarnar em planetas mais atrasados, de acordo com a sua condição, é porque não souberam viver a mensagem do Cristo. Ao invés de fazer o bem, fizeram até o mal, né? Não via necessidade do semelhante, não ajudava ninguém, não se esforçava para fazer algo de bom. Então, é bem claro isso, né? E aí, da mesma forma, né, eles também responderão, mas quando te vimos com fome, né? E da mesma forma ele fala, na medida que não fizestes aos mais pequeninos, a mim não o fizestes. E estes irão para o castigo eterno e os justos para a vida eterna. Entendendo aqui que não existe castigo eterno, né? É um simbolismo que Jesus usava, uma expressão forte de linguagem para dar a ideia de um sofrimento grande, né? Não o inferno eterno. Eles haverão de sofrer. Imaginem, amigos, imaginem, olha, pensem bem, com todo o conforto que nós temos na atualidade, com eletricidade, com transportes rápidos, com comunicação instantânea com outras partes do mundo, com todos os recursos, né, de moradia, de todos os sentidos de alimentação, tudo isso que nós temos hoje. Imagine por um instante você deixar tudo isso e encarnar-se na Terra na época da pré-história. Imagina se a gente voltasse na próxima encarnação na Terra pré-histórica, com nenhum recurso, caçando para se alimentar. Imagine, é mais ou menos o que acontece com aqueles que deixam, né, que deixarão a Terra nessa condição do exílio. Voltando a dizer que não é um castigo, mas é uma experiência dura, né, difícil, para que esses espíritos tenham ali um despertar, né? Eles percebam a necessidade de mudança, que possam se reajustar por dentro, para que assim voltem, né, à Terra quando tiverem, já se encontrarem renovados. Tudo bem até aqui, amigos? Para a gente ir mais um tópico à frente.
Que legal, quantos amigos aqui no Facebook, muito bom, fico muito feliz, viu? Muito boa noite a todos. Deixa eu ver aqui se tem algum comentário. Que legal, né? O Ailton está comentando aqui que hoje mesmo tinha um pessoal que levou cachorros dóceis a uma ala de crianças no hospital em Cor do HC, também uma forma de caridade. Pois é, né? Quanto que as crianças se sentem animadas, né? Felizes diante dos bichinhos ali, naquele momento de dor, de dificuldade, né? Da enfermidade. Sim, é uma grande caridade, né? São várias formas que a gente pode enxergar, né? As possibilidades, a necessidade à nossa volta. Isso mesmo, Bruna. Coloca aqui, o importante é ter a vontade de reinventar. É bem isso mesmo, né? E a Ana Lopes dizendo, sempre aparece alguma coisa para a gente fazer pelo próximo. Com certeza, né? Basta que a gente queira enxergar isso, teremos sempre oportunidades. A Simone está dizendo que não está conseguindo ver os comentários. Ô Simone, tenta sair e voltar, pode ser que resolve, viu? Às vezes é alguma inconsistência aí, algumas vezes dessa forma resolve. Bom, como tem aqui 15 minutinhos, né, a gente aprendeu que é preciso aproveitar os minutos. Vamos mais um pouquinho aqui. Conspiração para matar Jesus, tá vendo? Já estamos bem ali caminhando para o final do Evangelho, né? É o capítulo 26 agora. E sucedeu que, concluindo todo esse discurso, Jesus disse aos seus discípulos: sabeis que após 2 dias ocorre a Páscoa, na qual o Filho do Homem é entregue para ser crucificado. Então, veja, Jesus tinha plena consciência, né? Olha, essa visão de que poderia, que era muito forte a possibilidade de acontecer isso, dele ser crucificado. Ele estava sempre sinalizando para isso ali para os discípulos, para que eles se preparassem, né? Mas parece que eles não estavam muito acreditando nisso, né? Mas Jesus várias vezes sinalizou para isso. Então, reunindo-se os sumos sacerdotes e os anciãos do povo no pátio interior da residência do sumo sacerdote, chamado Caifás, deliberaram que prenderiam ardilosamente a Jesus e o matariam. Mas diziam, não durante a festa, para que não ocorra tumulto entre o povo. Então já tinha, né, toda aquela trama, né, aquela trama entre os sacerdotes para prender Jesus. Eles já tinham mais ou menos tudo planejado ali para que pudessem prendê-lo e até matá-lo, mas iam esperar ali, né, o momento da Páscoa, com as aparências deles, né, querendo mostrar ali uma certa pureza, santidade e planejando matar o espírito mais puro que teve na Terra, só para a gente ter uma ideia, né, de onde chega a ignorância, a cegueira espiritual. Aí na sequência, capítulo 26, versículo 6, vai falar aqui de um episódio que existe um outro semelhante, tá? Aqui vai falar de um episódio de uma mulher que vai aplicar ali um certo unguento, né, em Jesus. Oi, Mônica. Ah, legal. Tá sempre com compromissos, né, Mônica? Mas que bom que fica gravado. Bem-vinda, viu? Esse episódio aqui, amigos, então só eu quero fazer esse comentário antes para ficar claro, porque é assim, eu vou comentar primeiro o outro que existe para a gente ver que não é o mesmo, tá? No Evangelho de Lucas, que nós estamos estudando aqui Mateus, certo? Mas lá no Evangelho de Lucas tem uma passagem que fala que certa vez Jesus foi convidado para comer na casa de um fariseu, aqueles doutores da lei. E quando Jesus lá chegou, estava ali sentado já para comer com aquele fariseu e com outros que ali estavam, conta Lucas no seu evangelho que entrou uma mulher, assim, rapidamente ali naquele ambiente,
E ela chorava, se ajoelhou diante de Jesus, e ela chorava arrependida, porque ela tinha errado muito, e ela queria mudar de vida. Tudo indica que fosse ali Maria Madalena, né? Ela chorava e as suas lágrimas abundantemente lavavam os pés de Jesus. E ela então, com seus cabelos, secou os pés do Cristo. E depois aplicou nos seus pés um unguento, né, que eles usavam muito, aqueles ungüentos que eram caros, né? Tinha um preço alto aqueles óleos, ungüentos, né? E ela aplica nos pés de Jesus. Agora, o que eu vou ler aqui é outra passagem que parece essa. Eu comentei primeiro para a gente não confundir, não é essa mesma passagem de Lucas. Vocês vão ver algumas diferenças, mas parece, né, elas são semelhantes. Então aqui fala assim: estando Jesus em Betânia, na casa de Simão, o leproso, veja bem, não era o fariseu, era um leproso, aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro com unguento caríssimo e derramou sobre sua cabeça, enquanto estava reclinado à mesa. Então, aqui no caso, esse unguento, essa mulher aplica na cabeça de Jesus, a outra foi nos pés. Os discípulos, vendo isso, indignaram-se, dizendo: para que este desperdício? Pois este unguento podia ser vendido por muito e ser dado aos pobres. Então os discípulos, né, não aprovam aquela atitude da mulher, porque aquele produto, né, aquele unguento que ela aplica ali na cabeça de Jesus, como uma reverência, né, como uma forma de mostrar a ele o seu respeito, o cuidado que ela tinha, o respeito que ela tinha para com ele, né? Ela quis ser gentil ali com Jesus. Então os discípulos não aprovam, dizendo que, como era muito caro aquele produto, melhor seria ter usado o dinheiro para ajudar os pobres, né? Vamos ver o que Jesus responde então. Ao saber disso, Jesus lhes disse: por que, ele coloca aqui na tradução, né, dás trabalho a essa mulher, no sentido assim, por que se incomodam com essa mulher? Pois praticou uma boa obra para comigo. Pois sempre tendes os pobres convosco, mas a mim não tendes sempre. Olha que interessante que Jesus fala. Jesus, né, tinha essa habilidade que nós precisamos também desenvolver, entender a intenção das pessoas, porque às vezes a gente critica um ato de alguém precipitadamente. A gente vê muito isso no dia a dia. Quantas pessoas dizem: ah, por que fez isso, por que fez aquilo, não gostei daquela atitude, não é, no nosso dia a dia. Mas, amigos, a gente precisa perceber qual foi a intenção por trás daquele ato, o que moveu aquela pessoa para agir daquela forma. E Jesus ensina isso aqui dizendo que ele, né, ele coloca aqui, ela praticou uma boa obra para comigo. Quer dizer, ele viu a intenção dela, que ela quis ser gentil, quis ser, né, fraterna com ele, quis ser atenciosa para com Jesus. Foi uma boa obra da parte dela. E ele dizia, então, aí ele fala, né, os pobres tereis sempre convosco, mas a mim não. Aqui nós precisamos entender isso também. Porque não quer dizer que Deus sempre vai fazer com que haja pessoas carentes de recurso financeiro. Por que ele diz os pobres sempre os tereis? É no sentido de que, enquanto há maus ricos, enquanto há aqueles que não sabem fazer bom uso dos seus recursos, haverão de renascer numa condição inversa, muitas vezes na condição da pobreza. Então, enquanto há maus ricos, teremos ainda os pobres, né? Não é que Deus faz com que seja dessa forma, mas no sentido de que é uma consequência da falta de aprendizado, né? Então, Edson Foucault está comentando, né, a Thaís também,
Que essa passagem confunde, né, com a outra lá que fala, que eu já citei, né, bem nesse sentido aí. Aí diz assim, continua Jesus dizendo, pois ao derramar este unguento sobre meu corpo, ela o fez para preparar meu sepultamento. Jesus sabia que estava ali, né, a poucos dias da morte de seu corpo. Em verdade vos digo que onde quer que seja proclamado este evangelho no mundo inteiro, também será contado o que ela fez em sua memória. Então Jesus já tendo aquela visão de futuro, né, que aquele episódio seria conhecido por todos nós, né, no futuro, e essa mulher seria aí falado sobre ela também. Ó, eu só vou ler mais um trechinho para a gente encerrar, porque é um trechinho curto, e na próxima a gente já vai lá mais para a última ceia, tá legal? Então, esse último trechinho aqui fala de Judas, que é também interessante, né? Verdade, né, Ana? Muito lindo. As passagens da vida de Jesus, é gostoso, né, ler sobre isso. E a Bruna lembrando, a quem mais for dado, né, mais será cobrado. Pois é. Então, esse último trechinho aqui para a gente encerrar hoje é o 26:14, diz assim: então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, indo aos sumos sacerdotes, disse: que quereis me dar? E eu vos entregarei a ele. Eles estabeleceram 30 pratas, né, 30 moedas, e desde então procuravam uma boa ocasião para o entregar. Então aqui, amigos, só para a gente recordar rapidamente, né, a questão de Judas Iscariotes, desse apóstolo de Jesus que o traiu, né? Primeiro ponto é o seguinte, Judas, nós aprendemos depois com a doutrina espírita, né, com as informações complementares que vieram, que Judas, na verdade, ele queria que Jesus assumisse o comando. Ele entendia na sua visão, quando Jesus falava, né, do novo reino, do reino de Deus, ele entendia que Jesus iria governar aquela região, que Jesus seria rei como os outros. Então ele achava que Jesus era muito, vamos dizer assim, devagar, né? Ele quis apressar as coisas. Então essa tentativa de Judas de entregar Jesus, ele imaginava que em determinado momento, Jesus usaria de seus poderes e se manteria ali no comando. E aí, então, tudo estaria tranquilo. Ele pensou que essa ação dele favoreceria para apressar esse comando de Jesus, esse reinado de Jesus. A intenção dele não era matar Jesus, entregá-lo à morte, jamais. A intenção de Judas era que Jesus assumisse o comando. Né? Ele foi iludido. Tanto é que a hora que ele percebe o seu erro, que Jesus se mantém ali preso, não faz nada para se defender, ele vai e tira a própria vida, desesperado ao perceber o seu equívoco. Ele foi, na verdade, ingênuo diante daqueles sacerdotes que aproveitaram dessa ingenuidade de Judas para tramar todo aquele plano ali, né? E fazer com que Jesus fosse preso e condenado, né? E lembrando aqui também, tem um episódio de Irmão X, Humberto de Campos, que ele conta que certa vez ele encontra Judas, muito tempo depois desse episódio, ele encontra Judas no mundo espiritual, às margens do Rio Jordão. É uma história bonita que Irmão X conta, que ele começa a conversar com Judas ali às margens do Rio Jordão, e Judas diz a ele que voltava sempre àquela região, porque tinha uma lembrança muito boa de ter convivido com Jesus, que se arrependeu muito de tudo aquilo que aconteceu, mas que ele guardava em seu coração a lembrança boa de ter convivido com Jesus. E ele diz a Irmão X que ele havia expiado muito, né? Enfrentado reencarnações dolorosas, expiatórias, mas que ele já se encontrava redimido. Nós sabemos que o espírito Judas tem, acho que a última encarnação, ou das últimas, como a figura de Joana d'Arc, né? Aquela heroína, né? da França,
era ali Judas reencarnado como Joana d'Arc. E Judas hoje já é um trabalhador de Jesus novamente. Né? Infelizmente, a gente via os maus hábitos nossos, quantas vezes, né, até pouco tempo atrás, trazendo de volta aquele boneco que era, né, era ali espancado, como se estivéssemos vingando de Judas, e o espírito Judas já está completamente redimido, né, já está a serviço de Jesus novamente. Então, para a gente ter uma ideia aí de que, às vezes, a gente, né, critica demais, acusa demais e não vê a renovação desses espíritos aí que vão se transformando, né, através das reencarnações, das possibilidades novas. Então, a Bruna pergunta o nome do livro. Bruna, eu não me recordo agora, mas eu vou relembrar aqui depois, eu respondo para você mais tarde, depois da live, eu respondo aqui mesmo, nos comentários aqui do Face, tá legal? Eu te coloco o nome do livro depois. Me perdoe que eu não me recordo agora, eu fiz um comentário rápido, mas não estou com o livro aqui em mãos e não estou me recordando. Tá legal? Aqui a gente encerra então, amigos. Na próxima semana, nós vamos para a última ceia, né? Um episódio maravilhoso também, que fala daqueles momentos finais da vida de Jesus junto dos discípulos, e aquele momento tão marcante, tantas coisas aconteceram ali na última ceia, tá legal? Fica aí de cenas do próximo capítulo aí para a nossa próxima semana, que se Deus nos permitir, né? Na próxima quarta-feira. Deixando um convitinho a mais aqui, pessoal que gosta muito de estudos aí, né? Eu sempre deixo os convites, porque eu sei que tem muitos que gostam, né? O pessoal não cansa, né? De tantas lives e tantos estudos. No próximo sábado, eu fui convidado para participar de uma live, um pessoal lá de Sacramento, Minas Gerais, né? Cidade do Eurípides Barçanufo. Eles realizam um evangelho online todos os dias, às 9 horas da manhã. Eu até postei no meu Face, no Insta também, e eu vou participar no sábado, às 9 horas da manhã, nós vamos fazer lá uma participação falando sobre o Evangelho também. Eu vou levar o tema, né, Bem-aventurados os aflitos, tá legal? Então, aqueles que quiserem, próximo sábado, 9 horas da manhã, eu compartilho sempre no meu Facebook, para ficar mais fácil para quem quiser participar conosco. Tá legal? A Mônica dizendo aqui, não sabia que Judas foi Joana d'Arc. Que babado. Pois é, né? Algumas informações aí que a gente vai recebendo das reencarnações interessantes, né? Tudo indica que realmente confirme isso, né? Não é uma informação só, é uma informação mais, né, segura, de fontes seguras, que tudo indica que realmente que tenha sido mesmo. Obrigado, viu, gente? Muito obrigado pela companhia de vocês. Agradecemos sempre aos bons amigos espirituais, ao nosso Mestre Jesus, que nos permitiu mais uma noite de estudos, que nos envolveu a todos com sua paz, com a sua luz. Rogamos a Jesus que abençoe nossas águas que estão aí para fluidificar. Que os bons espíritos amigos visitem esses lares que pediram aqui, né, o auxílio, pediram o amparo, que todos aqueles que precisam possam ser visitados, amparados pela espiritualidade, todos nós possamos receber desse auxílio dos amigos espirituais e nos sintamos renovados, fortalecidos para as lutas de cada dia, sem desânimo, né? Com bastante amor pela vida, apesar das dificuldades, que a gente prossiga sempre. Muito obrigado, viu, por tantas mensagens tão fraternas, o carinho de vocês, eu repito sempre, obrigado, Débora, o carinho de vocês sempre nos traz, né, forças novas para prosseguirmos aí na tarefa, né, tarefa simples, despretensiosa,
mas que a gente vem aqui com muito boa vontade, com muita alegria, para compartilhar um pouquinho do pouquinho que nós conseguimos aprender. Mas assim a gente prossegue, né, juntos, caminhando, aprendendo a cada dia, trocando nossas experiências, nosso conhecimento e rogando sempre a Jesus que esteja sempre nos amparando, nos inspirando, para que a gente não perca a esperança, a alegria pela vida e a fé em Deus, nosso Pai. 3 coisas essenciais, amigos: esperança, alegria pela vida e fé em Deus. Que jamais deixemos isso morrer em nós. Obrigado, Ana Vitória, colocando aqui, obrigado por mais um encontro edificante, sempre muito bom fazer parte desse grupo de estudos. Que legal, viu? Mas viu, Ana Vitória, tem um pessoal aqui muito animado, né? Esse grupo aqui que nos motiva, nos incentiva a continuar. A gente termina um livro, começa outro, porque encontrei aqui esses amigos muito animados, né? Muito dispostos aí ao estudo, e isso nos incentiva sempre. Queridos amigos e amigas, fiquem com Deus, que Jesus ilumine a todos nós. Até nosso próximo encontro, aqueles que quiserem, né? No próximo sábado, ou então na segunda-feira também, com o Evangelho, com os mensageiros, né? Ou então na próxima quarta, com mais um estudo do Evangelho de Mateus. Combinado? Muita paz, muita luz, fiquem com Deus, meu abraço fraterno a todos. Até lá.